Ok? Boa noite. Sejam bem-vindos às conversas à quinta-feira, uma iniciativa do PSD de Olhão, nascida em tempos de isolamento social, que mensalmente, sempre nas segundas quintas-feiras de cada mês, traz a debate temas da atualidade política e social. E hoje, no momento em que, pela primeira vez, uma mulher é eleita vice-presidente dos Estados Unidos e que por cá duas mulheres são candidatas à presidência da República, vamos conversar sobre a importância das mulheres na política e sobre o que ainda falta acontecer para que se concretize plenamente a lei da paridade no poder político. E quem melhor para falar sobre o assunto do que mulheres de várias gerações que assumiram como parte da sua missão de vida estar ao serviço da causa pública. Passo a apresentar, de forma muito abreviada, o nosso painel de oradoras. Maria da Graça Carvalho, 65 anos, engenheira mecânica e professora catedrática. É eurodeputada e também presidente do Instituto Francisco Sá Carneiro. Foi Ministra da Ciência e Ensino Superior no governo de Durão Barroso e Ministra da Ciência, Inovação e Ensino Superior no governo de Santana Lopes. Ofélia Ramos, 50 anos, jurista e empresária, é atualmente deputada à Assembleia da República pelo Círculo Eleitoral de Faro e presidente do PSD de Faro. Filomena Sintra, 44 anos, licenciada em Gestão de Empresas e pós-graduada em Economia Regional e Desenvolvimento Local. É, desde 2005, vice-presidente da Câmara Municipal de Castro Marinho. Bárbara do Amaral Correia, 28 anos, advogada, presidente da JSD Algarve e deputada à Assembleia Municipal de Lolé. Muito obrigada a todas, desde já por terem aceitado o nosso convite. A conversa vai decorrer da forma mais informal e livre possível, durante aproximadamente 1 hora. Nos primeiros 45 minutos, mais ou menos, lançarei várias questões que podem ser respondidas aleatoriamente por quem desejar usar da palavra. Nos últimos 15 minutos, tentaremos dar resposta a questões que nos sejam colocadas pelo público. Assim, gostaria de começar por colocar uma questão geral a todas, que podem responder cada uma pela sua vez. Como é que a política chegou às vossas vidas e se consideram que o caminho na política é mais difícil para as mulheres e porquê? Quem deseja começar? Primeiro as senhoras. Acho que não sei, posso começar se quiser. A política chegou à minha vida por acaso. Eu não tinha carreira política, nem envolvimento político, era uma académica, investigadora, professora universitária. Quando um domingo à tarde me pediram muito para ir falar com o então primeiro-ministro, porque tinha havido uma demissão de um ministro do ensino superior e numa altura com grande crise académica, porque tínhamos aumentado as propinas, tínhamos implementado o sistema de Bolonha. Eu era considerada uma pessoa que percebia muito do sistema de Bolonha, porque estava ao mesmo tempo como vice-presidente da Ordem dos Engenheiros e adaptei a Ordem dos Engenheiros ao sistema de Bolonha, porque tem implicações muito complexas na entrada dos engenheiros na Ordem, depois de Bolonha, e portanto fiz toda essa transição e adaptação da Ordem, e isso era conhecido. E recebi um convite do primeiro-ministro para ter uma conversa sobre o assunto de como, naquela altura de crise, em relação à reação dos alunos sobre o aumento de propinas que tinha acontecido meses atrás e que os alunos não estavam a aceitar bem, os problemas que estavam a acontecer em toda a implementação, a aplicação do sistema de Bolonha, como é que isso poderia ter sido resolvido.
e conhecia mal o Dr. Durão Barroso, e tive 3 horas a falar sobre Bolonha, sobre possibilidades do que se fazer para os alunos aceitarem melhor o sistema das propinas, passando por um sistema de ação social mais elaborado, mais sofisticado, que tivesse em conta cada um dos alunos e como é que isso poderia ser feito. Falámos imenso, e quando cheguei a casa estavam a dar na televisão que a nova ministra era eu, e não tinha tido nenhum convite, portanto nem sequer tinha sido convidada, fui convidada no dia a seguir, portanto nunca tinha estado na política, só entrei para o PSD depois já de ser ministra, passado de 2 ou 3 meses de ser ministra, entrei para o PSD, votava PSD, mas só entrei para o PSD nessa altura. Portanto, foi de certo modo através do meu conhecimento da matéria e do então Primeiro-Ministro ter gostado das minhas ideias e das minhas sugestões. Depois volto para o trabalho sem ser político, com o Dr. Durão Barroso vou para Bruxelas trabalhar na Comissão Europeia, a seguir a ter os 2 cargos de ministra, e fazer na Comissão é completamente apartidário, não é? É uma das características dos funcionários da Comissão. Portanto, fui assessora principal do Presidente Barroso quando ele era Presidente da Comissão, e também vou para deputada um pouco era necessário, neste momento eu tinha uma relação que construí durante o governo muito próxima com a doutora Manuela Ferreira Leite, que era uma pessoa que eu admirava muito e como me dava muito bem no governo em que tivemos as duas, o doutor Durão Barroso, e na construção das listas, que não sei bem os detalhes porque nem acompanhei, estava em Bruxelas muito tranquilamente, a doutora Manuela Ferreira Leite me convidou e me disse: olha, tem que aceitar, porque se aceitar isto resolve-se tudo, se não aceitar isto não se resolve, faça-me este favor, não me deixe. E eu gostava tanto de fazer o que estava a fazer, e posso contar isto, não tenho contado muitas vezes, mas uma vez o Dr. Durão Barroso já o contou em público, que eu, porque gostava imenso do que estava a fazer na Comissão, chorei, indecisa, por ter sido convidada para o Parlamento e não ter coragem de dizer que não à doutora Ferreira Leite. E fui falar com o doutor Durão Barroso chorando, que ele pensou que me tinha acontecido algo de grave. Depois aceitei e fiquei muito contente por ter aceito, porque gostei muito. Ora, eu estou a contar estas histórias, não gosto muito de falar da minha vida, mas aqui isto é tipicamente feminino, não é? Nós não... eu gostava a fazer na Comissão, não tinha ambição de ir para um cargo político e, portanto, uma atitude masculina ficaria muito mais, um homem ficaria imediatamente muito mais entusiasmado para ir para o Parlamento Europeu. E ainda bem que eu aceitei, gostei muito, mas, por exemplo, eu às vezes digo que se não tem sido as cotas, se calhar a doutora Ferreira Leite podia ter resolvido por outra forma, que eu não sei qual era o problema, nunca lhe perguntei, e não teria tido a necessidade de preencher e de me pedir para eu ir para aquele lugar. E com certeza que haveria imensos homens que adorariam ter recebido o convite e ter aceito. Portanto, isto mostra um pouco a nossa forma de ser. Somos muito mais recatadas na política, não ambicionamos tanto dos lugares, não traçamos estratégias para obter esses lugares e, portanto, muitas vezes e isso poderá estar errado, porque num mundo em que toda a gente faz isso, o facto de nós não fazermos, o que acontece, por exemplo, e em sistemas em que não há cotas, o que acontece é que os lugares são ocupados sempre por quem lá está, porque não há vazios e, portanto, quem está ocupa o lugar. Como nós, por vezes, não estamos, temos muito que fazer, estamos contentes com o que fazemos, não fazemos estas estratégias de ocupação de lugares, vamos
não estamos tanto na política como os homens. Portanto, eu acho que esta história mostra muito uma forma que acontece por vezes a muitas mulheres que vão para a política porque acontece um pouco por acaso. Felizmente, neste momento temos um sistema de cotas e faz com que comece a ser diferente, porque quando começa a existir uma massa crítica, umas mulheres vão buscar outras, começa a existir um domínio e um conjunto já com alguma dimensão e as coisas começam a ser diferentes. Eu acho que até se atingir essa massa crítica há sempre problemas e depois também há os problemas das mulheres não se sentirem muito bem porque não estão no seu ambiente, as regras mesmo os horários, não são os seus horários e acabam porque é outro fenómeno, há um fenómeno da entrada e depois o fenómeno do abandono, aquilo que em inglês se chama o tubo que vai pingando, o leaky pipeline, portanto as mulheres geralmente vão abandonando quando são profissões ou ocupações muito masculinas, porque depois não se sentem bem, isso acontece na política, acontece em muitas áreas profissionais em que são dominadas por homens. É importante criar a massa crítica para que se possa atrair mais mulheres e para que elas depois não abandonem e gostem de estar e fiquem e continuem. E esse inicial é importante que haja cotas do meu ponto de vista, porque senão acabamos por ter só alguns casos isolados que acontecem um bocadinho por acaso, ou alguém que tem muita vocação e não numa percentagem como deveria ser, semelhante à percentagem dos homens, que é isso que seria natural e saudável. Muito obrigada, já respondeu a quase 2 ou 3 perguntas que eu tinha. Eu passo a palavra à Ofélia, talvez, para responder à mesma questão, como é que chegou à política e se considera de facto que o caminho é mais difícil ainda para as mulheres. Bem, a minha experiência, boa noite, antes de mais boa noite a todos e a todas que nos acompanham nas suas casas. Começo naturalmente por cumprimentar todas as minhas colegas de painel, a Graça de Carvalho, a Bárbara Correia, a Filomena Sintra e ainda a nossa moderadora Cláudia Sousa, todas mulheres, grandes mulheres e minhas companheiras da vida política, bem-ajam. E permitam-me também felicitar a Comissão Política de Secção de Olhão por esta iniciativa e agradecer o convite que me foi endereçado para participar pela segunda vez nas conversas já quinta-feira, para falar e refletir sobre um tema que considero de especial importância, complexidade e atualidade. Confesso que a minha experiência é diferente da professora. A minha experiência, e antes de mais eu quero deixar aqui claro que o meu contributo nesta conferência é de mero testemunho, na primeira pessoa, de quem é mulher, mãe, filha, política, e de quem cresceu e vive numa sociedade dita igualitária, numa sociedade baseada na dignidade da pessoa humana e numa sociedade empenhada na construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária. Como é que eu cheguei, como é que a política chegou à minha vida? Bem, todos os homens são naturalmente políticos, já o dizia Aristóteles, e nós vivemos numa sociedade democrática, organizada por leis e costumes, e isso faz dos homens seres políticos desde que nascem. Mas centrando na questão que me foi diretamente colocada, a política chega à minha vida de uma forma bastante natural e desde muito cedo. Eu cresci numa família em que a política era vivida de forma intensa e diária. Cresci a ouvir discussões políticas, discussões ideológicas no seio familiar, eventualmente porque na década de 70 a política era vivida pelas pessoas de uma forma diferente do que é hoje, era tudo muito mais intenso e havia uma maior mobilização das pessoas em torno da política
eventualmente em resultado da luta contra a ditadura. Estão-me a ouvir? Sim, sim. Parece que estamos em direto novamente. Vamos retomar. Não tenho a certeza de onde é que fomos interrompidos, mas Ofélia tinha a palavra, penso que pode continuar só mais um pouco, porque já... Eu já me perdi. Eu dizia que eu penso, não sei, acho que estamos em direto? Sim, sim. Não sei se estamos. Sim, estamos, Ofélia. Eu estava a dizer que as mulheres ainda continuam a ser uma minoria nestes meandros. Na verdade, é quase natural serem os homens a dominar, enquanto as mulheres continuam a lutar de forma árdua para legitimar o seu lugar e serem aceitos pelos homens, que são a maioria. E isto está bem patente, nomeadamente na representação parlamentar, que eu tive a oportunidade e tenho a oportunidade de fazer parte e representar, portanto, o PSD na Assembleia da República, e apesar de assistirmos ao longo dos anos à crescente representatividade das mulheres na Assembleia da República, fruto, eventualmente, da existência de cotas, o certo é que a representação parlamentar é maioritariamente masculina. Reparem, muito já se evoluiu. Em 2015 foram eleitas, presumo-se, cerca de 76 deputadas, em 2015. Isto representava, portanto, cerca de 33%. Em 2019, nas legislativas de 2019, foram eleitas 86 deputadas. Portanto, 38% dos deputados com representação na Assembleia da República são mulheres. Portanto, esta é a atual composição do Parlamento e, de facto, continua muito longe da paridade desejável. Mas para ter uma ideia da representatividade parlamentar por género ao longo dos últimos anos, eu recorri aqui a uns dados que eu tenho e que estão disponíveis na Pordata, que têm a ver com os mandatos nas eleições para a Assembleia da República por sexo, por género. Eu aqui só dar nota pronto, que eu acho que é curioso estes números, portanto, em 1976, portanto, a representatividade feminina na Assembleia da República era 5,7%. E, portanto, esta ordem de grandeza manteve-se ao longo dos anos e só se registrou aqui um aumento mais significativo em 1999, 2002. Em 2002, a representatividade das mulheres passou a 19,6%. E, portanto, houve aqui também um acréscimo em 2015, nas eleições legislativas de 2015, em que aumentámos para 33% e passamos em 2019 para 38%. Olha, face a estes factos, são factos, é uma factualidade, portanto, que nós podemos constatar. E face a esta factualidade, sendo a política maioritariamente dominada pelos homens, não será tão fácil para as mulheres, ainda que competentes, dedicadas, empenhadas e com algum sacrifício da sua vida pessoal, privada e familiar, não é fácil para as mulheres entrarem nestes meandros da política, não é tão fácil como será para os homens. Eu ficaria por aqui para, então, darmos a oportunidade. Cláudia, deixe-me só dizer uma pequenina coisa. Havia uma comissária, a comissária Carrasson, que tinha uma definição para a igualdade das mulheres na sociedade. Só vamos chegar à igualdade das mulheres quando a percentagem de mulheres em lugares de topo incompetentes for igual ao número de homens incompetentes também nesses lugares. E ela disse que vai ser tão difícil. É verdade. Há tantos homens incompetentes em lugares cimeiros, em todos os... que vai ser muito complicado as mulheres incompetentes chegarem lá, mas que só nessa altura, se tiver a mesma a benevolência para aceitar
mulheres incompetentes, como na sociedade aceita homens incompetentes em tanto lado, basta olhar para a banca, pronto, nem precisamos dar mais exemplos, só aí teremos uma verdadeira igualdade. Eu acho que era muito contado como piada, mas eu acho que há muito de verdade nesta definição. Obrigada, obrigada. Vai ser polémica esse comentário vai levantar polémica, mas É uma frase muito falada e muito batida. Mas quem tem a experiência pode falar por experiência própria, não é verdade? Eu passava agora a palavra à Filomena temos de abreviar porque já estamos a levar mais tempo do que esperávamos, mas força, Filomena. Muito boa noite a todos e a todas, é uma honra. Vou passar diretamente às questões, não é? Eu até tenho o péssimo hábito de falar demasiado sempre, e então vou tentar abreviar. A minha entrada na política é um percurso completamente diferente da professora e da Ofélia, e foi um mero acaso. Eu fugi sempre de qualquer comício político, tinha um preconceito enorme sobre o que era a política, achava que era um bocadinho vender a banha da cobra e irmos atrás dos líderes sem termos opinião. E curiosamente fui convidada, eu não sou daqui, eu não vivia aqui, em Castramarim, e fui convidada para a missão de vice-presidente da Câmara de Castramarim. Tinha 27 anos, não tinha cá nenhuma rede familiar, nem um voto eu valia, no sentido direto da urna, porque eu nem sequer vivia cá, vivia em Faro, mas quem me convidou com certeza percebeu aquilo que me faz feliz. Eu adoro servir, adoro concretizar, adoro sonhar, não há barreiras, tudo é possível quando estamos unidos e quando trabalhamos em equipa, e isso sente-se. E, portanto, a idade também, somos um bocadinho sonhadores e achamos que vamos mudar o mundo e vamos concretizar todos aqueles projetos que idealizamos para o território. Acho que o Algarve precisa de elevar a sua autoestima. Isso nota-se às vezes na falta de afirmação dos políticos regionais, porque somos sempre aqueles pequeninos cá do fundo e que temos que ir a Lisboa. Eu não posso ouvir esse discurso, é uma coisa que eu costumo dizer que todos temos as mesmas capacidades à partida e conhecemos melhor o nosso território, as suas potencialidades do que os outros que estão longe. Portanto, às vezes não temos a capacidade para comunicar, para levar os outros a acreditar naquilo que estamos a transmitir. E, portanto, a minha entrada na política, andei 2 meses a ser namorada para esse projeto, já era mãe, tinha empresas, dava formação, tinha sonhos que era para ir para outro sítio, para a Inglaterra, tinha muitas coisas pensadas, e já a minha vinda para Castramarim foi um bocadinho assim, uma decisão de intuição. Eu acabei o curso de gestão de empresas, tive a oportunidade de ir para a Caixa Geral de Depósitos, estava já na João 21 com 21 anos, em Lisboa, e alguém, o Luís Gomes, que foi líder do PSD distrital muito tempo, diz-me que eu iria morrer no meio dos papéis e que isso não era a minha vocação e que a minha vocação era outra. E foi por isso que eu vim parar aqui para este território e depois convidada para ingressar nesse projeto político. Adorei a primeira campanha, adorei aquilo que é sentir as necessidades das pessoas, os verdadeiros afetos. Existe tudo o outro lado, mas retém sempre o lado positivo, a confiança que as pessoas depositam mesmo em nós, a responsabilidade que é isso, toda aquela lista de afazeres, necessidades e de reivindicações que as pessoas têm, e essa missão que nós levamos no final de uma campanha, e transformou-se a minha forma de olhar para a política, que no fundo se calhar sempre fiz sem saber. Estive ligada à criação e ao movimento da Associação Académica da Universidade do Algarve, sempre liderei um grupo de jovens na minha aldeia, que eu cresci numa aldeia, criei o coro da igreja lá da aldeia, não é que eu saiba cantar, mas ficava lá eu sempre fui música, e portanto, no fundo, política é isto, é nós sentirmos felizes na realização. Nem toda a gente tem esse recorte, porque não é propriamente a remuneração ou tudo, aqueles ativos que se pensam ganhar,
ativos materiais e sentimos realizados com todas as concretizações, os projetos, a forma como mudamos a sociedade à nossa volta, a uma escala, a nível local, há muito essa capacidade de medição da nossa realização. Acho que é uma missão muito nobre, muito desgastante, seja para homens ou para mulheres. Muitas vezes as pessoas criticam, generalizam a sua crítica em relação a quem desempenha funções políticas, mas não é mesmo nada fácil, não vou aqui lamentar, toda a gente sabe o que é isso. Os que vivem, é às vezes muito injusto o escrutínio a que estamos sujeitos, muito mais para as mulheres. Nós, mulheres, temos que ter um desempenho, temos que mostrar permanentemente o nosso desempenho, temos que, para entrarmos naquelas redes de poderes políticos mais masculinos, que são esses que dominam, também precisamos ter alguma frieza, algum distanciamento, há um traço de personalidade para conseguir quebrar essas barreiras. E há muitas sanções informais sobre as condutas das mulheres, em termos comparativos em relação aos homens. Há todo um conjunto de barreiras, mas eu acho que quem está na política, as mulheres que estão na política, têm essa dupla responsabilidade, que é fazer acreditar as outras que isto é muito bonito, que é um papel muito bonito de desempenhar, que é uma missão bonita, e também fazer com que a sociedade olhe para as mulheres com o mesmo pesar, o mesmo olhar crítico que olha para os homens, não é? Porque é isso que acho que é o nosso desígnio. Eu sou um bocadinho anti aqueles discursos feministas, que a mulher é melhor que o homem, eu não gosto, eu gosto de trabalhar em equipas de homens e mulheres que me façam pensar, que me desafiem, que nos levem a criar, mas sinto que nós, mulheres, também temos uma grande responsabilidade em mudar um bocadinho a sociedade, porque valorizo muito a função familiar. Infelizmente vivo numa missão monoparental e a função familiar não pode ser descurada, porque o que é que nós trabalhamos e vivemos para ser felizes no geral, mas também não podemos pensar só a política como um foco. É uma missão importante, é uma nobre missão, é aquela que está no topo das organizações, na minha opinião. No entanto, também temos que trabalhar para demonstrar que isso é possível. Eu costumo dizer, é sempre possível. É muito difícil, porque temos que ter a nossa função acrescida, a dupla jornada de trabalho. Tenho isso tudo. Sou mãe, não tenho rede familiar na envolvente, desempenho as minhas funções, há 14 anos vice-presidente da Câmara, e tudo isso é possível. Mas também não temos que viver do papel de vítima, temos que demonstrar, de facto, é necessário. Agora, concordo, há muitos homens que desempenham as mesmas funções que não tiveram que demonstrar. O percurso, a sociedade, o modelo fez com que chegassem lá e que estivessem lá, permanecem lá e com medo e secam à volta, muitos deles, não levem a mal os outros que nos respeitam, e secam à volta para que os outros valores, as pessoas com valores, sejam homens ou mulheres, não cheguem lá. Essas pessoas é que são perigosas na política, na minha perspectiva. E é isso que é perigoso nos partidos. É por isso que não conseguimos trazer gente nova também para os partidos. E, portanto, há aqui, sejam homens ou mulheres, também temos que perceber que muitas vezes há lideranças que secam e que não permitem que haja uma renovação do sistema. É óbvio que é maioritariamente liderado pelos homens e mais difícil é fazer essa rotatividade. No entanto, acho que na função política, nós, mulheres, temos que ter uma consciência sem qualquer preconceito. Ainda temos uma sociedade muito masculina na forma de pensar. A própria mulher pensa nesse modelo de sociedade, do género. Uma pessoa é mãe, a criança nasce, é normal a mãe poder estar 2 meses, 3 meses, se estiver a amamentar, mas se tiver a vontade e se na sua gestão familiar o pai quiser ficar com a criança, isso ainda não é assim tão aceitável quando há uma exposição da função da mulher, seja na política ou qualquer outra. Saiu, deixou a criança. E nós temos
cada vez que ouvimos este tipo de discurso, temos que contribuir, porque isso é muito mais importante do que qualquer lei da paridade. É o nosso contributo para a transformação do pensar de um modelo de sociedade. E procuro fazê-lo a cada momento, e acho que nós, quem está nas funções políticas, mulheres, têm essa responsabilidade, e acho que não devemos cair naquele discurso feminista de que somos melhores ou piores. Não. Temos as mesmas capacidades, temos outras melhores, temos outras biológicas que até são bem distintas, nem vale a pena discutir, mas temos que assumir, e os homens têm que assumir, que depois de tantos anos da lei da paridade, hoje, se todos concordam com a lei da paridade, que desculpem dizer-me, eu acho que há uma certa hipocrisia associada à lei da paridade, porque se todos concordam com ela, depois de tantos anos, já devíamos ter mais mulheres na política. E quando a Ofélia dizia e falava que é difícil e que muitas vezes os homens também não querem, é porque os ciclos da rotatividade são muito longos. Por exemplo, no poder autárquico, agora limitou-se os mandatos aos presidentes. Discute-se porque é que é só o presidente e não são os vereadores. Por exemplo, nesse pressuposto, se se aplicasse aos vereadores, eu já não podia estar nas funções, porque já estou no 4º mandato. Mas percebe-se, no íntimo nós percebemos porque é que isso acontece. Agora, devia-se aplicar a outras funções também, mas também devia haver um maior protecionismo e maior valorização da carreira política. Isto é uma bola, porque muitas vezes as pessoas tentam permanecer nos seus cargos porque precisam de continuar a vida, precisam de continuar os seus projetos familiares, precisam do seu emprego. Deixou de ser uma missão pública para ser um emprego, fruto de como o sistema passou do 80 para o 8. Por exemplo, para os eleitos locais, até 2005, era um conjunto de benefícios que até eu critico, que contava a dobrar o exercício de funções, tinha um subsídio de reintegração, etc, etc. Hoje, um autarca, um presidente que se candidata, no final do 3º mandato, nem direito ao subsídio de desemprego tem. Portanto, há aqui todo um trabalho que tem que ser feito entre homens e mulheres. Para as mulheres é muito mais difícil, e eu acho que as mulheres que chegam à política são claramente mais competentes porque tiveram que demonstrar sistematicamente a sua competência, mas temos que ter cuidado com esta lei da paridade quando não estamos a valorizar a competência e quando estamos a fazer simplesmente o cumprimento da lei da paridade. Por exemplo, pastas ministeriais no nosso governo, neste e noutros, as mulheres que aparecem, raramente lhes é atribuída a função dos grandes poderes. Nós fizemos uma análise pura e dura. E atualmente temos a pasta da cultura, temos a pasta da educação, temos a pasta da ação social, da modernização administrativa, da coesão territorial. São mulheres, de facto, que eu até lhe reconheço grande mérito, na maior parte delas do que tenho acompanhado, mas aqueles pesos pesados continuam a ser os homens. E aí não precisam de lei da paridade, não precisam do sistema eleitoral, não dependem do sistema eleitoral. Dependem da escolha de alguém, mais uma vez, maioritariamente dos homens. Portanto, acho que ainda há um grande caminho a fazer. Acho que homens e mulheres devem também fazer esse caminho da igualdade, nunca esquecendo a importância da família naquilo que é a construção da nossa sociedade, e família não quer dizer necessariamente seja aquele modelo clássico, mas que ainda tem que se fazer uma transformação muito grande, na minha opinião, na sociedade, e valorizo muito os homens que sabem estar ao lado de mulheres que brilham e que seguem nas suas carreiras, porque esses também têm o seu mérito. Não são todos que conseguem ter esse reconhecimento e que valorizam e que também abdicam de alguma da sua carreira para o outro consorte, mulher, é o que naturalmente as mulheres fazem. Mas é bom que também haja homens que sejam valorizados quando permitem que no seu seio familiar, homens ou companheiros ou companheiras, no seu seio familiar, a outra parte tenha estas funções que são altamente desgastantes, não há agenda familiar, praticamente é a agenda profissional que determina quase a agenda familiar e, portanto,
também têm que ser esses grandes consortes que ajudam que estas mulheres avancem sem medo. Porque eu não gosto de ser indelicada, mas às vezes temos que pôr o dedo na ferida. Qual é o perfil de mulheres na sua estrutura familiar que estão na política e de homens que estão na política? E eu ver que as mulheres têm que dedicar muita coisa para conseguirem estar nessa função. E acho que ninguém gosta de falar isso, porque é simpático, mas é a verdade, é a realidade. E digo isto sem qualquer preconceito, vivo feliz, sempre realizada nesta grande missão, mas não é qualquer pessoa que pode estar ao nosso lado, porque temos que fazer muito mais. Eu acho que ainda estamos naquela fase que as mulheres ainda têm que fazer muito mais para ter o mesmo reconhecimento público da sociedade. Mas estou aqui ao lado de mulheres que já demonstraram que isso é possível. Procuro também dar o meu contributo. Acho que eu costumo dizer que eu também quero contribuir para essa interpretação da mulher na sociedade e na política, e dizer que nós devemos conseguir atrair mais pessoas, boas pessoas, íntegras para a política, que essa é a nossa grande missão, e que todos fazemos política. Quando eu costumo dizer, as pessoas dizem, eu não quero política. Eu digo sempre, todos nós fazemos política. Não temos a coragem de assumir a liderança e integrar um projeto político, mas cada vez que nos afastamos disso, damos a oportunidade que esses tais incompetentes, os tais homens e as tais mulheres, tomem conta de nós, não é? Portanto, acho que é bom, é bonito, sinto muita alegria quando vejo mulheres brilhantes no exercício da sua função política ou qualquer outra, mas política, porque faz-me acreditar que também podemos dar, nós à nossa escala, à nossa pequena escala, dar esse contributo, e gosto muito pouco quando se fala dos homens e dos outros políticos, das outras, num sentido quase de preencher a cota. Eu sou daquelas pessoas que eu sou muito explosiva, não posso ouvir esse tipo de comentário, mas acho que se está a fazer um caminho muito lento, mas que se está a fazer, e quem vai conseguir acelerar esse caminho é quem está nas funções ativas, as mulheres que estão nas funções ativas, e as que estão fora e que valorizam também as que estão nessas funções ativas. Obrigada, Filomena. Já estamos a fugir um bocadinho àquilo que estava previsto, mas de qualquer forma vocês acabaram por fazer um bocadinho um tudo em um, quase das perguntas que eu tinha aqui a seguir. E a Bárbara ficou os últimos são sempre os primeiros, e temos fé na nova geração. É de certeza que terá uma abordagem talvez um bocadinho diferente, até porque está a liderar um projeto da juventude, ou seja, já está se calhar a trilhar um novo caminho, a ser um exemplo para esta nova geração, a afirmar que é possível uma mulher já começar a liderar tão cedo. Sim, obrigada, Cláudia. Muito boa noite a todos. Eu vou tentar ser breve aqui nas apresentações. Quero só agradecer muito o vosso convite e por me terem incluído neste painel de excelência. E, de facto, para mim é uma honra estar rodeada destas mulheres que têm um percurso feito e ainda estão a construí-lo na política, e que também são um exemplo para nós. Eu de facto, tenho uma abordagem, não é que seja muito diferente, eu concordo com muitas das coisas que aqui foram ditas, mas, de facto, falando da minha experiência e respondendo à tua questão, Cláudia, da questão de como é que eu iniciei a minha vida na política. E eu tento sempre falar um bocadinho no início, porque isso depois demonstra, eu acho que às vezes, e aqui falando um bocadinho para as jovens mulheres, e mesmo os nossos jovens, às vezes acham que a política é algo longe, distante, e que é só para alguns. E era aquilo que há pouco a Filomena estava a dizer, a política às vezes está em pequenas coisas. Eu, por exemplo, eu sinto que comecei a fazer política no secundário, quando me tornei presidente da Associação de Estudantes, e havia uma lei que exigia que, por exemplo, os estudantes tinham que ter no mínimo do cartão 5 euros, e nós lutámos para que fosse 3. E, portanto, é isto que eu tento transmitir aos jovens. Portanto, é esta luta por interesses comuns que acaba por ser a política. Portanto, acho que foi a minha primeira ligação à política, foi mesmo na Associação de Estudantes, começar a tentar ser a voz dos jovens, e no fundo é isso que é a política, não é? Portanto, na sua base mais elementar. Depois também estive na Faculdade de Direito, fui secretária da mesa da Reunião Geral de Alunos, em que também se discutiam propostas
para serem levadas ao Conselho, portanto, também aí tive esse primeiro contacto, e só com 21 anos, Cláudia, eu tenho 27 e ainda não tenho 28, que isto para a JST é muito importante, porque há um limite que vocês sabem. Não, estou a brincar. E, portanto, eu iniciei só aos 21 anos, decidi inscrever-me e tornar militante da JSD, porque sentia que me faltava algo, eu sentia que queria pertencer a um projeto, e eu acho que estando na política é muito mais fácil de fazer-nos ouvir as nossas ideias, pensarmos o nosso concelho, ou agora neste caso a região. E portanto foi aos 21 anos, em 2014, quando fui convidada pelo Miguel Encarnação para ser a sua vice-presidente da JSC Lolé. E, portanto, desde então que tenho feito o meu percurso dentro da estrutura, portanto, na JSC Olé e agora na JSC Algarve, e foi assim que eu tive sempre que tudo começou. Agora, a nível da dificuldade da mulher na política, eu estou aqui para falar da minha experiência, não é? Portanto, é aquilo que me tem acontecido. E se eu olhasse só para a minha experiência, eu diria que não tive qualquer dificuldade. Isto porque, repara, porque é verdade isto. Quer dizer, eu fui logo convidada para vice-presidente da JSC Olé. Depois, com trabalho, porque eu acho que quando há trabalho apresentado, nós também não podemos só querer estar lá, homens ou mulheres, porque sim, há que fazer trabalho. E entreguei-me bastante, e depois houve uma conciliação da vida, portanto, eu sou única neste painel que, ou seja, não sou política profissional, portanto, não é a minha profissão, é algo que eu tenho, que faço aos fins de semana, durante a semana, em conciliação com o meu trabalho, portanto, atualmente. E, portanto, isso também exigiu um grande esforço da minha parte, e que sempre me entreguei. E, portanto, com base também nessa entrega, acho que o trabalho foi reconhecido e sou convidada para vice-presidente da JSC Algarve. Depois, os meus colegas percebem, os militantes percebem que também com o trabalho que me dediquei na JSC Algarve, que podia ter condições para chegar a presidente da JSC Algarve, também com o apoio do presidente cessante. E depois, para além disso, a nível de PSD, mesmo PSD Lolé, que também é aqui o meu exemplo, o anterior presidente, o Fábio Bota, convida-me para ser vice-presidente. Aliás, ele coloca as duas mulheres vice-presidentes. E, portanto, eu nunca senti, na verdade, no meu percurso, não é? Que ainda, pronto, ainda é muito recente, mas nunca senti essa dificuldade de por ser mulher, não me colocarem, enfim, em lugares de destaque ou o que fosse. Mesmo também, a mesma questão de deputada municipal. Também sou deputada municipal, portanto, também incluíram. E, portanto, se eu falasse pela minha experiência, parece que não há problemas, que não é real, não é? Mas se eu olhasse só para a minha bolha, diria que não estava a ter problemas. Agora, como aqui já foi referido, e mesmo a nível... há uma coisa muito importante, que é a minha experiência. Eu, a ser presidente da JSC Algarve, obviamente, a composição da lista, 49% são mulheres. Isto para dizer que, ao termos mulheres nos lugares de destaque, elas próprias farão por isso, não é? E este é o mesmo discurso que eu digo para os jovens, porque é a mesma coisa. Ou seja, porque é que é tão importante e porque é que é importante termos mulheres? Porque se tivermos mulheres, elas irão terem isso em conta, terão essa atenção. É o mesmo que eu digo para os jovens. E para além disso, as mulheres têm desafios que os homens não os têm. A questão de... tu, Cláudia, uma das perguntas era: será que as mulheres têm algum superpoder? Eu não considero que tenhamos nenhum superpoder. Há super pais, há homens com superpoderes. Aliás, eu acho que se nós temos algum superpoder, é o poder de gerar vida, não é? Podermos ser mães, isso é um grande superpoder. E de facto, esse superpoder acarreta grandes obrigações e grandes preocupações, mesmo a questão laboral, por exemplo, que têm que ser discutidas. E quem melhor do que as mulheres para defenderem essas questões e estes desafios que os homens não têm? E, portanto, é a mesma coisa que os jovens, não é? Quem melhor do que os próprios jovens para se fazerem representar do que eles próprios? Porque temos desafios que nós só pensamos neles quando estamos a vivê-los. A verdade é esta. Eu sei que quando tiver, quando já não for JSD, se calhar já não vou preocupar tanto com as questões dos jovens. E, portanto, é bom ter jovens também nos lugares de destaque para que possam eles fazer a defesa desses desafios e dos seus interesses. E aqui é a mesma coisa com as mulheres. É exatamente a mesma coisa. E, portanto, agora, é verdade, a história traz-nos um grande peso, eu não vou estar aqui a referir, acho que a Ofélia deu-nos aqui uns dados muito interessantes. A própria Filomena falou das questões das pastas ministeriais, em que são chamadas as hard, as mais difíceis é para os homens, as mais soft para as mulheres, não é? Portanto, a cultura, isso é de facto verdade. Tudo o que tem a ver com pastas ministeriais de defesa, assuntos externos, já apoio os homens, parece que as mulheres já não têm essa competência, e isto a lei da paridade, de facto, não vem resolver,
porque é para questões de eleição, não é para questões de nomeação. Quando as questões de nomeação, por incrível que pareça, são aquelas que têm mais poder e mais força, não é? E portanto há realmente aqui um trabalho que tem que ser feito. Eu também só queria deixar aqui um ponto assente, não é que eu seja totalmente a favor, e não sou, da questão da implementação das cotas e da obrigatoriedade, porque eu acho que isso tem dois efeitos muito perversos. O primeiro é colocarmos mulheres porque sim, não é? Se calhar algumas mulheres porque temos que preencher, e se calhar até são mulheres que nem têm assim tanto interesse, porque no conselho, por exemplo, não têm assim tanto interesse. O segundo efeito perverso é os partidos então põem só as mulheres para preencher aquela cota, ou seja, limitam as mulheres àquele número, não põem mais, porque têm que cumprir apenas aquilo, e se calhar até há mais para colocar e não as colocam. Portanto, esta questão das cotas tem muito que se liga, e eu não sou completamente a favor e as cotas é que vão resolver esta situação, não acho nada disso. Eu acho sinceramente que a verdadeira transformação e o verdadeiro poder está em nós mesmas. Nós que já estamos aqui é que temos que buscar as outras mulheres e dar-lhes a entender a importância de as ter cá, de lhes dar voz. E depois há outra questão que é, e eu passei por isto, e estava a refletir se devia ou não pôr isto em cima da mesa, mas eu acho que é muito importante, e a Cláudia disse aqui que temos de ser transparentes e tudo mais. Eu vou ser muito sincera, eu quando fui para presidente da JTC Algarve, houve alguns eventos para os quais eu não fui convidada, que eram organizados por mulheres, ou não interessa agora estar aqui a referir, e o presidente Santo, que era homem, foi convidado. Portanto, se nós somos as nossas próprias inimigas, nós não vamos a lado nenhum, mas isso posso garantir-vos. E, portanto, nós temos que, e eu acho que é isso que nós falhamos muito, é esta falta de apoio, os homens é muita irmandade, e eles não falham nisso. Eu acho que nós ainda falhamos muito nisso. Eu estou a falar por experiência própria, não estou a querer generalizar, mas eu senti isso um bocadinho na pele. Eu não fui convidada para alguns eventos, e como é que o presidente Santo, que era homem, foi? Pronto, isto fez-me aqui refletir um bocadinho. Não sei, Cláudia, portanto, eu estou a responder à primeira questão, que é o que é que me fez, eu costumo ser mais concisa e direta, portanto, o que é que me fez juntar à política, e a questão da dificuldade das mulheres. De facto, há dificuldade pelas questões culturais que nós temos ainda. Reparem, quantas de nós já ouvimos a frase: atrás de um grande homem está uma grande mulher? Que é isto? E eu, em tempos houve, que achava um piadão essa frase, achava giríssimo. Realmente, ele só é o homem que é porque tem uma grande mulher atrás dele. Não, caramba, ele é um grande homem e tem uma grande mulher ao seu lado, ao lado dele, às vezes à frente. E depois eu sinto que também os próprios homens têm alguma dificuldade, mas isto é tudo uma questão cultural, de perceber, por exemplo, que a mulher ganha mais, ou que é realmente quem contribui mais para o rendimento lá para casa. Ainda não há muito essa facilidade, e são mentalidades que nós temos que mudar. E nós próprias também temos que nos sentir confortáveis neste papel, de sermos nós as líderes lá de casa, não tem problema nenhum. Eu acho que também nós próprios temos que mudar essa mentalidade, porque ainda muito se ouve, e ainda foi recentemente, a semana passada, comentava com uma amiga minha que me dizia que preferia ter uma mulher, porque se fosse uma mulher ia ajudar muito mais em casa. Eu disse, mas que coisa horrível, era o que mais faltava. Mas tens que idade? 85? Epá, não, desculpem lá. Uma mulher ou homem vai ajudar de forma igual, mas eu espero bem que sim. Portanto, eu acho que nós temos que mudar aqui muito a nossa cultura, mas isso também passa por nós. E nós somos eu acho que o truque, venha lá o que vem de cotas, se formos nós lá nos poderes. Vejam, por exemplo, a primeira-ministra da Finlândia, a composição, não é, do governo. Porquê? Porque ela é mulher e está a incluir mulheres. Portanto, eu acho que o segredo está mesmo aí. Obrigada, Bárbara. Pois eu penso que vocês já responderam a quase todas as questões que eu tinha aqui, mas eu iria estou a tentar ver se nós temos questões do público, mas dizem-me os meus colegas que só estamos a ter elogios, que é fantástico. Mas, de qualquer forma, eu iria fazer aqui uma pequena síntese, sendo que os tópicos que eu queria aqui abordar já foram quase todos focados. Mas há aqui, vou fazer uma espécie de um 2 em 1 e vou pedir para que cada uma de vocês tente, mesmo de forma muito mais sucinta, dar uma pequena resposta que seja, que é, por um lado, porque é que não há mais mulheres na política? Já respondemos de certa maneira, não é? Quais é que continuam a ser os principais entraves? Se é possível, de facto, uma mulher que está na política ter uma vida pessoal, familiar, social, ou como eu tinha dito, será necessário ter superpoderes,
ou de facto o que é mais importante é haver uma vontade e uma paixão que acaba por fazer com que isso aconteça, não é? O que eu queria mesmo perceber é como é que vocês conseguem gerir, dar um bocadinho o vosso testemunho, se é fácil ou difícil, ou se acham que a vossa vida é mais fácil ou mais difícil por estarem na política, e como é que arranjam ferramentas para serem mulheres exemplares. Quem é que gostaria de começar? Eu posso começar. Em relação às barreiras de porque é que não há mais mulheres na política, quais são as barreiras, não é só a política que tem este tipo de problema. Nós temos, nomeadamente, as grandes empresas e os lugares cimeiros das grandes empresas que têm ainda talvez uma representação menor de mulheres que a política. Aliás, há uma diretiva europeia que nós estamos a tentar negociar, que eu sou uma das relatoras, que se chama Women on Boards, que é as mulheres nos conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa, em que a percentagem de mulheres é muito, muito baixa. Nós estamos a tentar, num regime transitório, portanto, durante algum tempo, ter um sistema de cotas para que faça com que haja mais mulheres representadas nos conselhos de administração das grandes empresas. Há toda a vantagem, não é só uma questão de ser de igualdade de género e de ser justo e dos princípios de igualdade, é também uma questão do ponto de vista da maior eficiência e de uma melhor performance da própria empresa. Está provado que na diversidade de opiniões, numa equipa que tem múltiplos, que é diversa, que tem homens, mulheres de várias culturas, de várias regiões geográficas, é muito mais eficiente e tem diversos pontos de vista e traz soluções mais inovadoras para resolver os problemas e, portanto, há dados sobre isso. E, portanto, não é só na política. Eu hoje tive, por acaso, foi um dia bom, porque tive um relatório meu aprovado no Parlamento Europeu que estuda a razão. Há outra área em que as mulheres são muito, a percentagem de mulheres é muito reduzida, que é toda a área da tecnologia digital. As mulheres já estão em igualdade, ou no nosso país, até em maioria, em muitas áreas científicas, em muitas engenharias, no ensino superior, somos mais de 60% no ensino superior. Há uma única área em que andamos à volta dos 15%, tanto nos profissionais como nas alunas, que é na parte da digital. E isto é muito preocupante porque os melhores ordenados no futuro e praticamente todas as aplicações vão necessitar de ter umas noções básicas das ferramentas digitais. E nesse relatório estuda-se exatamente porque é que isto acontece. E as razões são múltiplas e começam de muito pequenino, portanto, a influência da família, a influência da sociedade, dos órgãos de comunicação social, do audiovisual, a influência do audiovisual com o criar de exemplos, os chamados role models, é importantíssimo. Nós estamos aqui perante várias advogadas, está provado, e nós por este relatório encomendámos até estudos que resumiam outros estudos, está provado, por exemplo, que aquelas séries americanas em que têm mulheres de sucesso no direito, advogadas, que fizeram atrair muitas jovens para os cursos de direito. Portanto, há, até no ponto de vista de séries, de filmes, de televisão, o ter mulheres que são bem-sucedidas, que são iguais, normais, mulheres normais, não precisam ser super mulheres, que atraem as jovens para determinadas carreiras. E nós temos falta desses modelos e de dar visibilidade a esses modelos. Nós temos alguns desses modelos, felizmente,
e muito bons, mas não têm a visibilidade na comunicação social e na sociedade para que se possa atrair mais mulheres para a carreira política. Portanto, o modelo em si, para que as jovens se identifiquem e a dizer, porque não eu gosto, eu gostaria, todos nós nos lembramos que a primeira identificação é com a nossa professora primária, que todos gostamos de ser professores e depois vamos por aí fora. Portanto, nós precisamos dessa identificação também com políticas. Esse é um dos pontos importantes. Depois, há todo o sistema de educação também, que cria alguns estereotipos que estamos melhores, mas ainda continua a haver alguns estereotipos no ponto de vista do sistema de educação, e depois há toda a compatibilização com a vida privada, a vida familiar e a vida profissional. Que também está melhor, com todo o apoio social que é dado, mas ainda continua a ser difícil, e muitas vezes as mulheres bem-sucedidas nas suas carreiras, não só políticas, mas empresariais, muito na carreira científica. Na carreira científica nota-se muito, as mulheres que são melhores, que são muito bem-sucedidas, abdicaram por vezes muito na sua vida pessoal, o que também não está correto e não é natural. Mas isso acontece em muitas áreas que são muito competitivas e que as mulheres têm que se dedicar ainda mais do que os homens para conseguir competir e vencer. A ciência é uma delas, e portanto acabam por deixar para trás parte da sua vida pessoal, e não deveria ser preciso. Portanto, essa também é uma barreira. E continua a ser o vencer a barreira inicial, portanto, romper com o que se chama o Old Boys Network, não é? Que funciona nos negócios, que funciona ainda na política, noutras áreas já conseguimos vencer, e dar cabo desses grupos do Old Boys Network, mas na política ainda continua. Portanto, os horários, a forma de estar é muito masculina ainda, porque ainda não temos um número suficiente de mulheres, e até lá continua a ser difícil. É preciso que chegar a essa massa crítica de mulheres para que as coisas comecem também a ser mais simples. Obrigada, Maria da Graça. Como é que nós conseguimos ter tudo e fazer tudo e ainda ser políticas, digamos assim? Mais alguém quer dar contributo? Ofélia? Ofélia, tem de ligar o microfone. Não me estavam a ver. Pronto. Estão agora a ouvir? Pronto. Tentando responder à questão que a Cláudia colocou, porque é que não há mais mulheres na política e quais são os principais entraves? Bem, eu acho que em pleno século XXI a questão principal é de facto perceber o que é que impede as mulheres de participar de forma mais ativa na política, em pleno século XXI. Uma coisa eu acho que nós todos já percebemos, é que não basta e não é suficiente garantir igualdade de direitos entre homens e mulheres, designadamente o direito de eleger, de ser eleito, o direito de estudar, o direito de trabalhar fora de casa, o direito de participar na vida política, na vida pública, pois ainda assim, com todos estes direitos consolidados, a participação das mulheres na política em pleno século XXI ainda é muito diminuto. Eventualmente porque ainda não há igualdade de oportunidades. Ainda há pouco ouvi a Bárbara falar, a dizer que realmente a experiência dela, e ainda bem, é uma experiência que realmente, aparentemente, foi fácil entrar na política, nos meios da política, chegar a lugares, portanto, de algum destaque e topo na estrutura política, e de facto também tive essa oportunidade e felizmente que a tive, mas nós estamos aqui a tentar dar aqui um testemunho relativamente à nossa experiência, mas também
tentar perceber, no meio que nós nos movemos e movimentamos, o que é que nós sentimos e realmente qual é a realidade que nos rodeia. E, de facto, eu penso que, apesar destes direitos que as mulheres já conquistaram, isto não é suficiente, porque eventualmente não haverá igualdade de oportunidades por estigmas sociais e culturais que continuam enraizados na nossa sociedade. E diria que esses estigmas muitas vezes não são só partilhados pelos homens, mas também são partilhados e de forma incompreensível, eventualmente, pelas mulheres. Na verdade, esta subalternização das mulheres é um problema muito antigo, é um problema da nossa, pronto, que já vem da nossa história em termos de sociedades. Reparem que desde os primórdios da humanidade, a maioria dos povos caminhou para o desenvolvimento de sociedades patriarcais, não é? Em que o homem tinha o poder de mando e de decisão sobre a família, e este modelo foi transposto do âmbito familiar privado para o âmbito público, fazendo com que os sistemas políticos se desenvolvessem pelo comando masculino. Isto é a nossa história, a história da nossa humanidade, a história da nossa sociedade. E as sociedades evoluíram, de facto têm evoluído, mas o certo é que ainda hoje se encontram evidências no meio social, profissional e familiar dessa influência patriarcal, dessa influência e desse domínio masculino. E isto é muito fácil perceber se tivermos presente que as conquistas sociais, profissionais e legislativas das mulheres são muito, muito, muito mesmo recentes. E aqui eu acho que é importante nós termos presente que o direito de voto para todos os cidadãos e para todas as cidadãs que atingiram a maioridade de idade só foi efetivamente alcançado em Portugal em 1974. Foi há muito pouco tempo. E de facto, o certo é que estas conquistas, as conquistas das mulheres, são muito recentes. E a cultura de um povo não muda de um dia para o outro. Apesar da nossa Constituição da República Portuguesa ditar que é tarefa fundamental do Estado promover a igualdade entre os homens e as mulheres, hoje eu julgo que ainda não temos uma verdadeira cultura de igualdade do género, no sentido de proporcionar aos homens e às mulheres as mesmas oportunidades de inserção na vida ativa, da remuneração, da progressão da carreira, na ocupação de lugares de topo, em termos de hierarquia, quer de organizações públicas, quer de organizações privadas, e de facto, eu infelizmente, eu julgo que tenho de reconhecer, porque eu também acho, e tenho partilho um bocadinho da opinião da Bárbara, que as coisas para nós têm sido fáceis, mas eu tenho de reconhecer que isto também não é uma situação que possa ser generalizada à maioria das mulheres. E de facto, infelizmente, eu tenho de reconhecer que existe ainda na sociedade um grande problema de desigualdade do género, comprovado com dados. E isto acontece muito, em concreto, no trabalho, na política e na família. Estes são os três grandes domínios da sociedade onde se encontram maiores desigualdades de género. E, de facto, na família, eu julgo que é na família onde nós encontramos as maiores resistências à eliminação da discriminação entre homens e mulheres. E eu aqui acho que é importante também deixar bem claro que Portugal é dos países onde as mulheres dedicam a maior parte do seu tempo às tarefas domésticas e ao cuidado dos descendentes e ascendentes, aos pais e aos filhos, portanto aos cuidados relativamente aos pais e aos filhos, e este de facto representa uma efetiva sobrecarga para as mulheres e uma manifesta desigualdade no seio da própria família. Na política, como ainda há pouco estava a referir, relativamente à representatividade paritária, esta representação paritária ainda não é uma realidade.
nos principais órgãos de soberania, nomeadamente na composição da Assembleia da República e no Governo. E eu julgo que é a partir do topo da hierarquia do Estado que tem de ser dado o exemplo para o resto da sociedade. E aqui também acho que é bom nós termos presente que nas últimas eleições autárquicas, em 2017, dos 308 presidentes eleitos, apenas 32 eram mulheres. Isto é bem representativo desta desigualdade ou da não igualdade de oportunidades, não sei. No trabalho, apesar da forte participação da mulher no mercado de trabalho, porque a mulher é mais produtiva que os homens, e isto está comprovado cientificamente, com dados estatísticos, apesar deste peso que a mulher tem no mercado de trabalho, não houve uma efetiva valorização do seu trabalho, nem o acesso a melhores posições nas hierarquias das organizações económicas. E também temos que destacar aqui no trabalho relativamente à questão da discriminação salarial. E ainda há pouco tempo dizia, portanto, aliás, assinalámos, portanto, acho que foi no dia 10 de novembro, o Dia Nacional da Igualdade Salarial. Foi no dia 10, porque este dia pretende assinalar realmente que há aqui uma grande diferença ainda salarial entre os homens e as mulheres, uma diferença de 14%. E é curioso que este dia vai mudando, portanto, este dia muda de ano para ano, para registrar o dia a partir do qual as mulheres deixam de ser remuneradas pelo seu trabalho, enquanto os homens continuam a receber, portanto, o seu salário. E, portanto, ou seja, nós, no passado dia 10 de novembro, deixámos de ser remuneradas pelo nosso trabalho e os homens continuam a ser. Portanto, face a esta diferença salarial de 14%, que ainda existe e que é incompreensível. E, portanto, estas diferenças salariais são ainda mais notórias à medida que aumentam as qualificações e responsabilidades. E, portanto, uma coisa é certa, as mulheres que ocupam cargos em quadros superiores recebem menos que os homens. E isto é incompreensível, é inexplicável. E pronto, e de facto são nestes três domínios, política, trabalho e família, que se encontram as maiores discriminações entre homens e mulheres. E estas discriminações são essencialmente de base cultural e social, porque nós vivemos numa sociedade que tende a ser uma sociedade igualitária, em que promove igualdade de oportunidades entre os homens e as mulheres. E, portanto, nada disto é explicável, a não ser do ponto de vista cultural e social. Agora, se é preciso ter uma personalidade à prova de bala para ser política, há aqui uma coisa importante, é que isto é uma verdade, é que na política existe uma maior criticidade sobre as mulheres do que sobre os homens. A aparência ainda é assunto, as mulheres são julgadas pela roupa que vestem, por serem demasiado novas, ou por serem demasiado velhas, ou por serem demasiado gordas, ou por serem demasiado magras, e por isso é essencial que as mulheres sejam confiantes, sejam seguras, sejam determinadas, não abdicarem de serem aquilo que são, mulheres. E isto é fundamental. É fundamental não cederem à tentação de se masculinizarem, se tornarem masculinas, porque não faz sentido que isso aconteça, e muitas vezes isso acontece, para mais facilmente se introduzirem no meio dos homens, no mundo dos homens,
há aqui uma tendência de ganhar ticos masculinos, isso é incompreensível e inaceitável, e portanto é fundamental não ceder a preconceitos masculinos e sermos aquilo que nós somos, mulheres, sermos nós próprias. Obrigada, Ofélia. E pronto, e só para dizer que eu ficaria por aqui para também dar oportunidade. Nós já vamos com 1h15. Já vamos com 1h15. Vamos, pelo menos vou terminar com as últimas 2 oradoras também a obter ainda a opinião sobre esta questão, que já rodámos aqui, já nem sabemos bem qual é a questão, mas eu muito rapidamente centrava na Filomena a seguinte questão, que tem a ver ainda com esta situação de superpoderes, supermulheres. É assim, faz mais quem quer do que quem pode, sendo, como falou, como a própria Filomena falou, mãe e ainda por cima numa situação monoparental. Eu não estou aqui para dar o meu testemunho, mas também estou na mesma situação. E eu perguntava precisamente, pegando neste assunto, começar mesmo por aí, faz mais quem quer do que quem pode. Eu costumo dizer assim, não olhem para a minha vida, mas olhem para o meu sorriso. Por se olharem para a minha vida, e ainda hoje às 7h30 da manhã estava a ver uma obra, vinha correr para casa para apanhar a minha filha para ir levar para a escola, noutro concelho, e depois à hora do almoço tive que ir ter com a filha, tive 4 reuniões, aquelas coisas todas, e depois à noite, cheguei às 8 da noite e tive que fazer o jantar. Não olhem para esse lado, mas olhem para o meu sorriso. Nós devemos estar na nossa sociedade com aquilo que nos realiza e concretiza. E estar na política é bonito, sentimos que acrescentamos qualquer coisa, a nossa passagem por cá, nesta terra, acrescenta qualquer coisa, pelo menos é a minha preocupação. Sinto a minha maior recompensa não é o salário, certamente, porque qualquer chefe de divisão ganha mais do que um vereador na Câmara de Castro-Marim, portanto, não é isso, mas o reconhecimento da minha filha, com 15 anos, a dizer que um dia quer ser como eu, não na política, que ela diz que é antipolítica, mas no desempenho, na forma de estar com os outros, isso é uma enorme recompensa e, portanto, é verdade que é muito duro, mas nós temos que, eu olho para a vida que os meus pais tiveram, viveram numa ditadura, tiveram uma vida muito mais difícil e às vezes nós é que temos esta também tendência de nos lamentarmos. Eu hoje falava com a minha filha, falava sobre este painel e perguntei se ela não queria ouvir, ela disse, mãe, ouvir, de 1 hora a falar. Eu disse, olha, vai estar lá uma professora, a Graça, porque a minha filha quer ir para uma área que não é típica de raparigas, quer ir para engenharias mecânicas, aeroespaciais, e eu disse, olha, o melhor dos exemplos sobre isto, do rasgar caminho das mulheres, é termos a coragem, e a professora Graça há de ter sentido isso quando fez as suas escolhas de formação, e na política ou no seu caminho há de ter sentido isso. E se calhar foi essa sua escolha, rasgada à época, não é? Porque hoje já é mais normal, mas não era tão habitual uma mulher escolher essa formação, que fez com que naturalmente também ingressasse nestas funções. Acho que nós, mulheres, também temos que ter assim um bocadinho esse rasgo e não o preconceito que somos mulheres e somos menos capazes. E nós, muitas vezes, choramos mais, somos mais emotivas, mas também temos outras capacidades para gerir todas estas coisas ao mesmo tempo. Eu sinto-me muito mais eficiente depois de ter estas coisas todas para fazer, enquanto mãe, trabalhadora e a gestão de casa, sinto-me melhor mãe até, vejam bem, porque tenho isso tudo para gerir e não perco tempo nas pequenas coisas. E acho que todas nós sentimos isso. E, portanto, o que eu acho é que isto é um fenómeno universal e histórico, como a Ofélia disse. Não vamos mudar o mundo e, por algum motivo, ele é universal e histórico. Não é? Há questões também biológicas que também marcam esta diferença e nós nunca devemos esquecer essa parte. No entanto, na política temos 2 grandes missões, homens e mulheres. Primeiro, valorizar a função política, que infelizmente nas últimas décadas torna-se até desprestigiante. Eu às vezes digo a brincar que eu, quando atualizar o meu currículo, acho que vou retirar estes 14 anos na política, com o que as pessoas generalizam sobre os políticos. Eu digo isto a brincar, mas, quer dizer, precisamos de respeitar quem desempenha com zelo, com entrega, com vocação a função política. Há outros que, com certeza, não merecerão
tão pouco estar lá, homens e mulheres. E a lei da paridade, tal como a Bárbara disse, já merecia uma avaliação sobre o verdadeiro efeito da lei da paridade e no desempenho das mulheres na política. Eu acho que já passaram os anos suficientes para sermos um bocadinho avaliarmos, porque eu tenho uma avaliação empírica e que não quero generalizar o efeito da lei da paridade, mas todo o resto, toda a valorização das outras componentes e a transformação dessa lei da paridade faz-se com uma alteração do modelo organizacional, porque continua-se a fazer política exatamente da mesma maneira que é difícil compatibilizar a vida que a mulher, por norma, que ainda assume muito da sua função familiar, isso ainda é uma realidade, mas o modelo organizacional ainda é o mesmo. Vamos reunir um jantar reuniões. Eu não tenho tempo para jantar reuniões, não dá. Eu tenho uma filha que está em casa e não vou deixar para ir a um jantar reunião. Podemos reunir e depois os outros vão jantar. E é assim, isso hoje já me sinto, depois destes anos, porque lá está, eu acho que ser jovem é essa grande virtude, Bárbara, que nós sentimos uma força enorme, que vamos transformar tudo e não há barreiras e não há relógios biológicos e não há nada disso. A cada ano que vivemos é tão intenso e achamos que vamos... E é muito importante que esse espírito e esse chamamento para a política aconteça na juventude, porque depois quando nos começamos a acomodar e sentimos as dificuldades todas, e o que é que isso representa na sociedade, na família, o peso, o escrutínio, desanimamos. Portanto, acho que é muito importante os jovens ingressarem na política e terem esses bons exemplos na família. Os meus pais nunca soubem quem é que os meus pais votavam, nem meu pai nem a minha mãe, até hoje. E o meu pai sempre teve uma frase em casa que é: o 25 de Abril deu-se para alguma coisa e cada um assume as suas responsabilidades. No entanto, sinto que incorporei os melhores dos exemplos, que é o serviço público, que é servir os outros sem ter que terem troca, naquela troca direta. A nossa troca é sentir que concretizamos. E, portanto, a juventude, nós, a nossa geração, não tem que ter medo de trazer jovens, porque são esses que podem garantir um sistema democrático mais saudável. Eu ainda me sinto uma jovem. A Cláudia disse que eu tinha 44, só vou fazer 44, dia 28 de dezembro. Ela acrescentou um aninho a todos. Mas temos toda essa grande responsabilidade. Provavelmente, se não tivesse agarrado este projeto aos 27 anos, se calhar hoje era mais difícil, porque lá está, esse tal comodismo, não é que não gosto de fazer, mas há tantas opções, que é a exclusividade, abandonar tudo o que temos, os outros tais grandes sonhos que temos à nossa volta, porque quando vim para esta função, tive que estar em exclusividade, não é? E, portanto, acho que ainda é muito difícil uma mulher estar nas funções. Há uma grande diferença, penso eu ainda, entre ser autarca, entre ser eleito e entre ser nomeada, eleita, autarca, nomeada. Ainda há uma grande diferença. Eu acho que nomeada ainda dá para premiar pela competência. Pela eleição e com a lei da paridade, se não tivermos cuidado, pode subverter-se um bocadinho aquilo que é o objetivo. E, portanto, deve-se ir sempre, e os partidos têm uma grande responsabilidade, que é trazer para as suas fileiras pessoas capazes. Tem que conseguir trazer pessoas capazes e não tem que ter medo de ter um sistema democrático dentro do próprio partido. E isto é pôr o dedo na ferida, quer no PSD, quer no PS, quer nos outros todos, porque todos falam muito, de uma forma muito aberta, mas no fundo isto tudo é um controle de forças. E nós queremos mulheres na política, sejam filiadas ou não, temos a responsabilidade de demonstrar que é possível. Mas o mundo da política ainda estando dominado pelos homens, porque cabe também a esses homens um reconhecimento verdadeiro das funções das mulheres, competente, não é por serem mulheres, é das mulheres não terem o preconceito, abandonarem o preconceito de mulher, não é? E premiarem o desempenho. E as mulheres que chegam à política, e acho que foi o Félia que disse, ou as mulheres que estão à nossa volta, também
se na sociedade há mais mulheres que homens, como é que todas estas vozes não conseguem fazer com que as mulheres sejam valorizadas nas suas funções de topo? Também temos que pensar nisso. Não dependerá só dos homens enquanto líderes. Agora, se é mais difícil, é. Mas nós mulheres estamos cá para as missões difíceis e, portanto, não querendo dizer que somos melhores que os homens, mas de facto há mulheres, desculpem lá, há mulheres com muita coragem, determinação e vontade e garra e liderança. E acho que são essas que têm que abrir as portas e demonstrar que não há essa barreira. Na competência e na inteligência, eu acho que até se torna um bocadinho ridículo discutir quem é mais, se é o homem ou se é a mulher. E as competências de liderança também se desenvolvem quando se permite que a pessoa a quem se atribui essas competências desenvolvam sem preconceitos. É quando há uma mulher, e não vou dar exemplos mais de corredor, mas o que a Félia disse, a aparência, tudo o que é ligado à aparência da mulher, ainda conta muito para o reconhecimento da sua competência, que não devia haver provas cegas, não é? Sobre aquilo que é a competência. Eu acho que a professora Graça, vocês todas, mas a professora Graça já fez este de uma forma muito tranquila, sente-se que já fez este caminho de uma forma muito tranquila, e já não há que esta questão de como é que se chegou aqui. Chegou naturalmente. A Bárbara, sinto que entrou noutra geração e teve outra oportunidade. Parece que não há muita diferença de idades, mas já viram como é tão diferente a visão, parecem ciclos, não é? Parecem cada ciclo. E também não devemos ter a vaidade nem a habilidade, por sermos mulheres, que temos que ter uma distinção maior, ou melhor, ou preferencial. Não queremos nada disso, não alinhem discursos desses, mas há uma coisa que eu continuo a achar que é importante e que a sociedade não debate, que é a compatibilização das funções na política com a vida da família. Já existem os tais planos e os tais motivações, mas é um discurso que para mim ainda é mais importante do que a lei da paridade, porque isso automaticamente vai permitir com que muitas mulheres possam vir desempenhar estas funções sem o cutelo da sociedade e sem aquela crítica. Temos que mudar um bocadinho a forma de estar na política, a exigência dos eleitores para que os políticos têm direito à vida pessoal, que é uma coisa também que especialmente nos autarcas, é uma coisa muito evidente. Temos que estar, é sempre o princípio da disponibilidade, é sempre uma crítica permanente, em sítios pequenos mais ainda, não é? Toda a gente conhece, toda a gente sabe, mas acho que o caminho, como diz o poeta, o caminho faz caminhando, mas mesmo assim acho que ainda há muito para fazer e em vários campos. E quando se conseguir nesses campos, acho que na política também vai acontecer, mas se não conseguirmos valorizar aquilo que é o desempenho político, que é o cargo político, eu sinto. Eu olhava para um deputado, um médico ou um juiz há 20 anos, vocês não imaginam, eu achava que eram as funções de maior deferência. E hoje, infelizmente, a sociedade já não respeita, tudo isto se tornou uma banalidade, é também fruto da ação política de quem tem desempenhado essas funções. Mas temos que voltar a valorizar e conseguir que haja uma maior compatibilização da vida pessoal com a política, assumi-la como. Porque falámos nos países nórdicos, aí essa compatibilização, a forma de estar na sociedade já é distinta. Nós não podemos comparar só um lado, não é? A forma de fazer, acho que é na Finlândia, pois os pais andam naturalmente com os carrinhos, com os bebés, enquanto as mães estão a trabalhar. Há aqui um trabalho que ainda temos que fazer na sociedade em geral, para que também a lei da paridade permita que mulheres que tenham essa vontade, porque há mulheres que têm essa vontade, mas tem que se dar essa oportunidade também. E a lei da paridade
como é através de escolhas dos próprios partidos, às vezes não vamos escolher as mulheres que têm a vontade de chegar à política e fazem escolhas em função das disponibilidades, e eu acho que a Bárbara tocou aí num ponto que ela sente, provavelmente já conheceu a lei da paridade, já ela existia quando fez os 18 anos, não é? Mas eu vim para a política fora da lei da paridade, sinto que há muitas mulheres com muito valor que têm ingressado na política pela lei da paridade, mas acho que os resultados são muito poucos e acho que se devia fazer uma reflexão sobre que mulheres é que chegaram à política pela lei da paridade, como é que podemos afinar ou não o modelo. Eu acho, assim, de uma forma muito, sem estudar muito aprofundadamente, que devia ser mudada qualquer coisa e não ser uma percentagem absoluta que se deveria garantir a qualquer custo, em qualquer circunstância. Foi uma honra estar aqui, vou-me já despedir. De facto, achamos sempre que não temos tempo para estas reflexões e a conclusão que eu cheguei é que nem temos tempo para parar e para refletir sobre estas coisas, não é? A mulher, não é? Um homem tinha isto tudo preparado, tinha estudado, porque não tive que fazer o jantar. Mas isto é próprio, eu costumo dizer, nós quando falamos de coração e com aquilo que sentimos, não temos que dizer mais nada, pois pode ser errado, mas é aquilo que sentimos e aquilo que vivemos. Foi uma honra, Cláudia, muito obrigada pelo desafio e gostei muito de estar ao vosso lado, professora Graça, Bárbara, Ofélia. Obrigada, Filomena. Cláudia, deixa-me só comentar uma coisa muito pequenina em relação à engenharia mecânica e à engenharia aeroespacial. Eu sou professora catedrática da engenharia mecânica e fui quem criei a aeroespacial. Mas tínhamos o problema que tínhamos 100 alunos, geralmente só vinha uma rapariga ou duas. Às vezes 3 já era muito. E resolvemos fazer qualquer coisa para que as coisas mudassem. Há o dia aberto em que nós recebemos os alunos que vêm do liceu e tentámos fazer o dia aberto só gerido por professoras. Portanto, eu na altura era a única professora, mas de alunas de doutoramento tínhamos mais mulheres, muitas das químicas, mas estavam a fazer connosco, então fomos só mulheres a mostrar os departamentos e os cursos. Nesse ano tivemos 25%, e a partir daí nunca mais baixamos. Houve um jovem, um rapaz, que no fim do dia me disse assim: "Oh, professor, eu queria vir para a engenharia mecânica, mas só vejo senhoras, acha que eu me vou aqui sentir bem?" E uma menina disse-me assim: ainda bem, eu queria vir, mas estava com medo. Eu sabia que havia mulheres, mas pensei que estavam todas de fato macaco e ferrugem. E agora não, a professora e aqui os colegas vestem como nós. Eu venho mesmo para mecânica. Portanto, isto é igual em todos os campos. É preciso que as mulheres se sintam identificadas, vejam outras, se sintam bem. E a sua filha, espero que ela escolha a engenharia espacial ou a engenharia mecânica, que vai escolher muito bem. Dei esse conselho. Também aproveito para me despedir e agradecer ao PSD Olhão esta oportunidade de estar aqui, ao Luís Trindade, que me endereçou este convite, à Cláudia pela moderação, estar aqui com a Ofélia, com a Filomena e com a Bárbara. Foi um serão muito bom e muito obrigada, muito agradável e muito interessante. Obrigada. Somos mulheres a inspirar mulheres. Vamos fechar com a chave de ouro. Bárbara, a última palavra é para ti. Ora, eu acho que, porque a noite já vai longa, obrigada, Cláudia, à chave de ouro. Nós todas aqui somos chave de ouro. Eu só quero mesmo dizer que nós, como mulheres na política, e acho que vai um bocadinho à tua frase, que é uma das tuas perguntas, que é como é que podemos atrair mais mulheres, não é? E eu acho que nós que já chegámos a este ponto, e obviamente que eu felizmente tive este percurso, porque também já temos homens que nos respeitam e que são confortáveis com a nossa presença. Portanto, isto na minha experiência. Mas obviamente que eu reconheço todo o problema que existe a nível global e os dados falam por si, é factual e portanto isso é que tem o seu peso a nível global e a nível da sociedade. Mas eu acho que nós mulheres e nós mulheres políticas, para além de termos as nossas responsabilidades inerentes à nossa atividade,
temos também a grande função de promover a participação das outras mulheres, era aquilo que eu estava a dizer, e é dizendo-lhes quais é que são, ou seja, o que é que pode advir de bom da sua participação e quais é que são os inconvenientes do seu alinhamento. Eu acho que nós temos esse papel e eu pelo menos tenho feito isso numa camada de jovens e claro que também a nível de mulheres. Eu acho que todas nós temos esse papel aqui de mostrar a importância de termos mais mulheres na vida política. E só para responder a mais uma questão, Cláudia, muito sucintamente, respondias há pouco como é que nós temos, e no meu caso, portanto eu sou advogada em Lisboa, mas depois tenho a atividade no Algarve, e portanto ando aqui de um lado para o outro, embora agora também já exerça a minha função de advogada também em Faro, o que tem aqui facilitado bastante, mas o que é que realmente está por trás de tudo isto? E é uma coisa que se calhar os homens teriam dificuldade em dizer, e eu que não sou nada a defender homens e mulheres, eu acho que aqui o que vale, a melhor qualidade de uma mulher para estar na política é ter qualidade, é o mérito, como é para os homens, portanto para mim é igual, acho que não há aqui uma distinção. Mas eu acho que aquilo que nos faz mover, e acredito que é algo que é comum aqui a todas, é a paixão que temos pela política, pela causa pública, e é, no fundo, a política permite-nos pensarmos muito melhor a nossa cidade, o nosso concelho, os seus problemas, não estamos só ali a pensar em nós e para nós próprios, e criamos aqui uma sensibilidade muito interessante, e eu acho que a política permitiu-me isso e fez-me crescer muito, muito a nível de visão daquilo que eu tenho à minha volta. E portanto é isto. E Cláudia, muito, muito obrigada por me terem convidado para esta conferência. Muito obrigada a todas pelo vosso precioso contributo com a vossa experiência que deram a este debate. Agradeço também a todos os que nos acompanharam nesta 8ª sessão do Conversa já quinta-feira. Aproveito também a oportunidade para convidá-los a seguir esta e outras iniciativas do PSD de Olhão nas redes sociais, no Facebook, Instagram e Twitter, e também no nosso novo website em psd-olhão.pt. Uma vez mais, muito obrigada e até breve. Boa noite e obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.